Bom dia, meus amigos. Começando mais um vídeo aqui no Canto Rubro Negro, tradicional react da coletiva de Jair Ventura após Palmeiras 0, Vitória 0. Você que tá vendo esse vídeo às 6 da manhã, vou aproveitar e te avisar, não tem live pós-jogo hoje, porque no horário da live, que é 8h30, eu já estarei no aeroporto voltando para Salvador. Mas a gente tem aqui o react da coletiva, o vídeo é gravado após o jogo e também um vídeo que eu gravei com o Paulo no Allianz Parque. E aí, no dia seguinte, no caso na sexta pela manhã, eu já trago aqui o vídeo das 5 da manhã, já volto a fazer live, etc, tá? Espero não editar esse vídeo, vou comentar a coletiva de Jair Ventura, eu estava evidentemente presente, fiz a minha pergunta, mas no react a gente consegue debater melhor. Se você puder, deixa o like, se inscreva, compartilha, a gente está bem perto de bater 100 mil, a gente falta exatamente 457 inscritos para bater a meta dos 100 mil. Vamos lá? Coletiva de Jair Ventura. Espero que o volume esteja bom, tá? Não posso falar muito alto também. Vou até aumentar um pouquinho mais. 1, 2, 3 e na tela. Foi? Coletiva de imprensa com o professor Jair Ventura após o empate entre 0-0, Vitória e Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. Foi mal. Professor, boa noite. Terceiro jogo seguido que o Vitória passa sem ser vazado, destacando hoje principalmente a atuação do Thiago Couto. E aí já jogo no teu peito uma grande dúvida. O Thiago Couto é jogador emprestado do Sport ao Vitória. Vai jogar contra o Sport? Tava todo mundo pensando em um acordo de cavalheiros. O Vitória vai fazer um acordo porque o Gabriel tá atuando lá, mas o Gabriel tá suspenso. E agora criou-se essa grande dúvida. Thiago Couto é titular contra o Sport? Boa noite. O Vitória tem que fazer o possível, já que o Thiago Couto fez o jogo da vida dele no Allianz Parque, né? A gente falava aqui para o Vitória pontuar lá, precisaria Thiago Couto fazendo o jogo da vida dele. E ele fez. Então, boa noite. Acho que é muito cedo ainda para te responder. Então a gente vai ter que conversar com o nosso presidente, o nosso departamento de futebol para saber. Mas parabenizar o Thiago, né? A gente sabe que o jogo do Cruzeiro, ele não teve o melhor dia dele, mas é o que eu falo para eles, acho que o mais importante não é o erro, o que você faz pós os erros. E ele vem numa crescente muito grande, assim como toda a nossa equipe, né? São 3 jogos aí de baliza 0. Nós tivemos uma semana toda para trabalhar, semana muito importante na vida do treinador. A gente conseguiu recuperar atletas que estavam fora, viemos praticamente com força máxima para esse jogo e fizemos um grande jogo. Conseguimos anular os pontos fortes do Palmeiras. Eu falei antes na minha entrevista, na minha opinião, esse Palmeiras é o melhor Palmeiras dos últimos anos, montado pelo Anderson Barros, o Abel, a Leila. É um Palmeiras muito técnico, muito impositivo. Vitor Roque, jogador de seleção brasileira, né? Jogadores de extrema qualidade, né? O Andrés Pereira, enfim, Veiga. A gente vai ficar aqui falando o tanto de jogadores que eles têm de qualidade. E a gente soube neutralizar essa arma forte deles, né? Que é esse jogo vertical de ataque ao espaço, muito jogo de lado e área com o pé trocado. A gente trabalhou muito durante essa semana isso. E a gente conseguiu marcar muito bem, primeiro tempo muito bom, acho que um dos melhores do nosso primeiro tempo, ainda tivemos uma chance do jogo, né? Eles deram um chute só de fora da área, a gente teve a cabeçada com o Renzo, né? No contrapé do goleiro, que poderia ter sido gol. No segundo tempo ele já sai envaiado, né? A gente sabia que eles iam se jogar, e aí ele vem botando as armas dele, né? Vitor Roque, enfim, tirou mais um zagueiro, que ele também jogou com 3 zagueiros, né? Entra o Felipe aberto, né? Vem o Felipe ali, então volume, área. No final eles ainda botam o Gustavo Gomes, que é o melhor cabeceador para mim do futebol hoje brasileiro, jogando no Brasil, no futebol brasileiro. A gente sabe que ele não é brasileiro. E ficou perigoso, né? Aquele jogo de área, mas a gente soube controlar bem e levamos um ponto importante. Ponto esse que provavelmente não estava no script de ninguém, né? Todo mundo já de repente contava com uma derrota nossa, como foi o nosso jogo contra o Flamengo lá no Maracanã. Pois é, eu contava com 0 pontos, eu sou sincero, eu sempre falei minha projeção pra vocês aqui. Minha projeção era de 0 pontos. O ponto é que a minha projeção contra o Corinthians era 1 ponto e Palmeiras 0 ponto. Agora, oficialmente, a gente está dentro da minha projeção, trocando os pontos de Corinthians para Palmeiras. Mas, de resto, empatar com o Botafogo, ganhar do Inter, ganhar o Bahia, ganhar o Santos, tá na minha projeção, pô. Vamos lá. E agora é ganhar o Sport, né? Que acho que é a projeção de todo mundo. Jogo muito difícil e a gente consegue um empate importante. O Vitória está comemorando o empate pela grandeza do Vitória, não. Mas pelo investimento que eles têm do outro lado, a gente tem que comemorar sim. Eles brigam pelo título, a gente briga pelas nossas vidas. E por isso a gente pagou o preço que tinha que pagar dentro do campo.
conseguimos um ponto importante. A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, se esse ponto vai ser o suficiente para a nossa permanência ou não, mas a nossa equipe continua numa crescente, já são 3 jogos sem sofrer gols, e com certeza, se a gente vai conseguir ou não, eu acredito que vai dar certo, a gente trabalha para que possa dar certo, mas com certeza um ponto fica mais próximo do que nenhum ponto. Então a gente tem que comemorar esse ponto. Sabemos do jogo do Sport. O Sport, todo mundo achou que ia lá, o Botafogo ia ganhar fácil, fez 2-0, a gente viu o jogo muito difícil. Os jogadores que estão leves, infelizmente, eles já estão na Série B, mas a gente sabe da rivalidade que tem, que eles vão jogar o jogo, a gente sabe tudo o que acontece, e vai ser um jogo dificílimo, assim como eles fizeram um jogo dificílimo pro Botafogo. Mas a gente não pode empatar, a gente tem que... O jogo não vai ser fácil, mas a gente tem que ganhar. Ir lá buscar a vitória, para que a gente possa ficar mais próximo do nosso objetivo, que é a permanência na Série A. De nada. Jair, desde que você chegou ao Vitória em setembro, o Vitória é a segunda equipe que menos sofreu gols em jogos, né? São 5 jogos. Nem eu sabia disso. Sem ser vazada no campeonato. Essa é para colocar na estatística. O quanto você tem trabalhado isso, esse sistema defensivo, que 5 jogos sem sofrer gol desde a sua chegada, o segundo, e o Palmeiras que tem uma média nos últimos jogos aqui de 3 gols por jogo. Como foi trabalhado isso defensivamente, você, tanto com os Santos, Botafogo, Inter, Palmeiras, Santos, Botafogo, Inter, Palmeiras e Ceará. Obrigado. zagueiros, quanto até com o cabeça de área na volância? Neutralizar esse jogo do Palmeiras. É um jogo extremamente objetivo e vertical e vitorioso. Acho que o grande segredo do Abel é todo ano que vira, eles têm a manutenção dos principais jogadores e reforçam ainda mais. Eu acho que é o grande segredo da manutenção do Abel, um excelente treinador, 5 anos aqui no Palmeiras, né? E ainda mais da situação dele ter sempre esse time técnico, mas também extremamente competitivo, extremamente vertical, um time que busca o tempo todo o gol, né? Não tem aquela posse de bola sem objetividade, a bola do lado, a área, a bola no espaço, ataque o espaço, toda hora os 2 atacantes estão fazendo facão o tempo todo. É um jogo muito vertical e muito objetivo, por isso que ele é um dos melhores treinadores hoje no futebol brasileiro, e a gente neutralizou isso com muito trabalho, né? Sempre pressão na bola, sempre encurtando o portador da bola, encaixe diário o tempo todo. Coisa que faltou em alguns jogos, né? Pelo cansaço de repente, mas a gente falava que pressão no portador da bola era algo treinado. A gente comentou sobre isso, não lembro qual foi o jogo, não lembro se foi Botafogo, se foi o jogo que a gente perdeu, foi o Corinthians. Mas a gente havia comentado que a pressão voltou a ficar ruim no portador da bola. Foi no Cruzeiro, o segundo gol do Cruzeiro, mas agora de fato voltou ao normal. Que eles têm essa grande virtude, eu já joguei aqui diversas vezes, né? E o cruzamento é sempre uma arma forte. O maior índice de gols do Palmeiras são os cruzamentos. E a gente conseguiu neutralizar isso muito bem, né? Tendo pressão ao portador do lado e encaixe diário o tempo todo. Trabalhamos demais isso essa semana. Hoje fomos efetivos, conseguimos transferir, né, dentro do jogo que a gente trabalhou durante a semana. O grupo pagou o preço, né? A gente, como eu falei, a gente veio completo, tivemos mais alternativas para fazer as substituições, mas as substituições foram dentro de cansaço, porque o time estava muito encaixado. Se não fosse o cansaço, provavelmente eu não faria as mudanças. Mas eles foram cansando e a gente foi fazendo as mudanças e aqueles que entraram também nos ajudaram. Mas, como eu falei, a gente sofreu muito pouco e o time estava muito encaixado, né? Desde o primeiro tempo, no final do jogo, aquele volume, Gustavo Gomes na área, com mais 2-9 dentro da área. Ficou perigoso, é óbvio. Eles começaram a se jogar, mas a gente suportou muito bem. O Thiago sai com o prêmio de melhor goleiro, né? E agora é o nosso... Melhor em campo, né? O nosso departamento jurídico aí de futebol que vai ver se ele joga ou não, jogou uma pressão aí pro nosso presidente. Professor, boa noite. Opa! Leonardo Santiago, Canto Rubro-Negro. Eu queria falar, na verdade, eu ia falar sobre os encaixes de área, que inclusive a assessoria divulgou que o Vitória vinha treinando ao longo da semana. Só que a minha curiosidade no primeiro tempo, que eu concordo com você, a gente foi muito bem. Quando o Palmeiras não conseguia achar esse espaço, eles acabavam tentando atrair a gente, pra gente sair um pouco de trás, pra gente pressionar e achar essa bola longa, vertical, que é a característica deles. E mesmo assim, a gente conseguiu controlar em alguns momentos bem a profundidade. E no segundo tempo, do que eu pude ver, a gente controlou também bem a profundidade. Você falou muito sobre o trabalho de encaixe de área. Mas como foi esse trabalho quando a gente precisava correr pra trás? E se a escolha de Edu foi também por isso, por ser um zagueiro mais rápido, que quando precisar subir para pressionar um pouco mais, ele ia ter uma recuperação melhor. Obrigado. Perfeito. Vou começar pela do Edu, sim. O Edu, a gente perde o Zé
Gostaram da pergunta? A gente perde o Edu quando eu boto o Halter com a saída de bola da perna esquerda, apesar do Halter ser muito técnico, mas a gente ganha em velocidade que o Edu tem mais do que o Zé. E essa zaga foi a zaga que jogou contra o Inter, né? E que a gente foi muito bem. Então, no nosso entendimento, a gente repetiu a zaga, já que eu tinha eles à disposição hoje. E além do treino de encaixe de área e pressão ao portador da bola do lado, o que é muito difícil, né? Você vê, por mais que você diminua, os caras driblam, bota trás para dentro e faz área. Então a gente também treinou muito essa situação da profundidade que você falou, que são as duas maiores virtudes do Palmeiras. É a bola no espaço e a bola do lado e área. E a gente fez treinos assim, com a subida do Thiago também subindo quando a gente tivesse, porque não adianta também, se a gente ficasse com a bunda lá atrás o jogo todo, a gente ia trazer os caras para dentro da área. Então, por vezes, a gente teria que subir a linha, mas que teria que ser diferente, que foi contra o Cruzeiro, onde a gente, logo no início do jogo, a gente sabia que eles faziam bola no espaço, a gente tomou um gol, sofreu um pênalti com as situações que foram treinadas. E hoje a gente estava mais ligado nisso, o ajuste corporal o tempo todo para você não estar de frente e ter que pegar o atacante de frente, você ter que girar. Então a bola descoberta, a gente sempre de lado para correr para trás. Trabalhamos isso durante a semana, a subida da linha e bola no espaço para a gente correr para trás. Então é fácil, você fala hoje que a gente poderia ter tomado um gol de cruzamento, né? Não sei qual foi um jogo que a gente tomou um gol. Acho que foi o próprio Cruzeiro. Alguém me perguntou, não sei se foi você, alguém me perguntou que foi muito pertinente. Pô, vocês não sabiam que os caras atacam? Vocês sabiam e mesmo sabendo. Então. Aí eu respondi, não, eu falei que, obviamente, vocês sabiam, mas mesmo sabendo, o Vitória não conseguiu anular o Cruzeiro porque estava com a linha alta no meio de campo com 5 minutos do primeiro tempo. Então, assim, você acha que hoje também, de repente, não teria um gol do Flaco ou um gol de cabeça? Eles tiveram chance, porque 26, 30 cabeceios, uma hora a bola acabam fazendo gols. A gente sabe, né? E a gente sabia do jogo do Cruzeiro, do ataque ao espaço, né? O menino também, que é o Caio, que é um dos artilheiros também, mas é difícil marcar. Mas hoje a gente estava extremamente concentrado, né? A semana foi muito boa, os jogadores foram muito felizes em falar que a semana foi muito boa e a gente conseguiu transferir isso, que a gente pudesse, isso foi falado antes do jogo já na nossa reza, para a gente transferir a semana para o jogo, e fico feliz que eles pagaram o preço. Trabalharam demais durante a semana e conseguiram transferir para o jogo. A gente está falando um time que tem média de gols de 3 gols por partida. É muito difícil jogar aqui, cara. Então a gente sabe, se a gente olhasse aí o antes, que a gente hoje, a probabilidade de a gente ter perdido o jogo era muito grande. Então a gente sai com um ponto importante e vamos agora para o jogo da nossa vida contra o Sport. Boa noite aí, João Felipe da Rede Ronaldo Rádio Exclusiva. A defesa hoje foi muito consistente. Além da atuação do Thiago Couto, você teve à disposição Camutanga e Edu, que, como você disse, a última vez foi contra o Inter e que vocês saíram com os 3 pontos. Queria saber qual a importância de ter esses 2 jogadores disponíveis para essa reta final em que cada ponto importa. É verdade, cada ponto é muito importante para o nosso objetivo, que é a permanência. Eu acho que eu ganho mais opções, assim como a volta do Cáceres, né? Até brinquei, eu até vi que o Eric falou, que eu tô chamando ele de Cafu, né? Ele estava ali fazendo a lateral. Cara, mas você vê o Zé, né? O Zé, queria parabenizar ele também. Ele, o cara que perdeu a posição. E hoje foi o cara que puxou ali a oração, a reza, falando vamos, como se ele estivesse dentro de campo. Aquela coisa, o Vitória é uma unidade. Não são os 11 que começam. O Mateuzinho, a gente sabe que é um ídolo aqui do clube. E é difícil para mim, chegando 2 meses de casa, ter que tirar um ídolo da titularidade. Mas ele entende, né? A gente ganha com o Mateuzinho com algumas coisas e ganha com o Aito em outras coisas, em tática, em cumprir a função. Mas o Mateuzinho é aquele cara 10, é diferente, eu sei, mas tem jogos que eu vou precisar dele, tem jogos que eu vou precisar de um cara mais equilibrado. Então é isso, cara. Eu acho que o que o Canto Rubro-Negro fala é exatamente isso. Dito isso, Aitor é banco contra o Sport. Obrigado. Eu parabenizei todo o meu grupo por isso, da importância não só de quem joga e também quem não joga, que vibra, tá junto, né? Essa sinergia importante do nosso grupo. E nós estando assim, nós estamos muito mais próximos do nosso objetivo, que é a permanência. Boa noite, Jair Ventura, Luiz Fernandes Ocati, da Web Rádio Gol de Placa. Queria que você falasse mais desse grau de atenção que o Vitória terá contra o time do Sport na próxima rodada. É um Sport que, mesmo rebaixado, vem fazendo frente contra Atlético Mineiro, Flamengo, Botafogo, e até por se tratar também de uma rodada importante para o Vitória, né? As 2 equipes que estão à frente do Vitória na tabela se enfrentam, Internacional e Santos, no Beira-Rio. Muito obrigado. Exatamente. Então a gente sabe que se a gente conseguir fazer o nosso,
a gente estava ali falando, pô, o Santos está ganhando, gol do Neymar. O Neymar é um gênio, essa é a grande verdade, ele estava pegando fisicamente, mas o Neymar é um gênio, né? A gente que acompanha o futebol, a gente sabe a qualidade que ele tem de definir jogos, né? E acabou 1-1, graças a Deus. À toa que ele foi campeão da Champions, não é à toa que ele conquistou tudo que ele conquistou, pelo gênio que é. Então a gente sabia que quando ele pegasse, ele ia levar o Santos a outro patamar como está levando, né? E a torcida do Santos fez Ele fez um pênalti, hein? uma mobilização muito grande depois da nossa derrota lá na Vila, né? Como a nossa torcida fez também dentro do Bavi, quando a gente foi para o Bavi, quando a gente ganhou o Clássico, e eles ganharam o Clássico do Palmeiras, estão ganhando, então a gente tem que mirar a gente sair. Quem vai entrar, se vai ser Inter, Grêmio, se vai ser eles, a gente não sabe, mas a gente tem que conseguir a nossa pontuação, porque se a gente ficar aqui torcendo, eu já sofri um bocado aqui durante o jogo, aí sofrer mais um pouco, a gente fazer a nossa pontuação que a gente tem que fazer, não importa quem vai entrar no nosso lugar, a gente não torce contra nenhum profissional, nenhuma equipe, mas a gente torce sim, vai fazer o nosso melhor, vamos dar a nossa vida para que o Vitória possa permanecer na Série A. Jair, boa noite. Tamara Ferreira, do Tempo de Bola. O Vitória é conhecido pelo bordão para quem acredita, e eu queria saber como esse resultado ele ajuda no psicológico da equipe para a sequência da temporada. Ótima pergunta, né? O Antônio estava falando isso agora. Não é sobre só o jogo, né? É sobre tudo que envolve, que eu falei de sinergia. Então você vê pegar um Palmeiras no Allianz, né, que é dificílimo jogar aqui. E você conseguir um empate jogando bem, conseguindo controlar as ações do seu adversário, não jogando bem de ser positivo, de tomar conta do jogo deles, que poucas equipes vão fazer isso aqui. Poucas. Ninguém vai conseguir ser mais propositivo do que eles aqui. Mas a gente, dentro das nossas virtudes também, estudamos bastante, eles treinamos demais durante a semana, e os nossos atletas têm mérito de ter conseguido neutralizar as armas principais deles, como a gente falou, de ataque ao espaço, de cruzamentos na área. Então, mérito total dos meus atletas que se entregaram, treinaram pra caramba nessa semana que estava um calor lá, muito forte lá em Salvador, e a gente veio para cá, fizemos um grande jogo e levamos um ponto importante. Jair, Fábio Almeida, do canal do PH. Tenho visto nos últimos jogos, pelo menos, que algumas situações de jogo não têm ocorrido mais. Por exemplo, no jogo contra o Cruzeiro, aquela bola entre linhas, entre dois zagueiros, jogando com 3 zagueiros, não tem passado. Os 2 volantes têm sido muito consistentes, Baralhas e também o Willian Oliveira. Só que o ataque está pecando. Eu ainda brinquei na transmissão, se o Vitória fosse melhorzinho no ataque, 50 centavos, tinha saído aqui com resultado positivo. Aqui você vê nessa situação do ataque do Vitória, de não estar conseguindo fazer gol, já aquela falta de transição, o estilo de jogo agora para não tomar gol e a dificuldade de chegar a bola nos atacantes. O que é que você acha dessa situação? A gente tem que ser efetivo, né? A bola do Renzo contra o Botafogo, ele se cobra até hoje, entrou cara a cara, cavou, a bola acabou saindo. Então, na verdade, o nosso campeonato, né, que nós temos praticamente dificuldade financeira, não é o Vitória. Acho que todas as equipes que estão subindo e estão disputando, a gente está vendo um Palmeiras e um Flamengo caminhando para um Barcelona e Real Madrid aqui no Brasil. Essa é a grande verdade de alguns anos. Um poder de investimento muito alto, uma torcida apaixonada, assim como a nossa, é muito alto, mas com uma folha de 40 milhões, né? E só de show, acho que foram 100 milhões que eles fazem. Então é cada vez mais difícil jogar contra essas equipes. Essa é a grande verdade. Então a gente tem que ter resiliência primeiro para não sofrer gols, e as oportunidades que vão ser poucas, porque uma equipe que faz, como você falou, vou usar, obrigado, a média de 3 gols, não adianta você ir de peito aberto, botar 2, 3 atacantes e sair daqui com uma goleada. Mas foi de peito aberto contra o Cruzeiro, ou seja, aprendeu. Ah, legal, pô, o Vitória foi valente, foi lá e 4-0 aqui, eu tenho que explicar. Eu tenho que explicar o porquê, né? A torcida não quer saber. O treinador tem a responsabilidade com o resultado, não só com as ideias, né? Porque a ideia, a gente fala, eu tenho a ideia de fazer isso e aquilo, mas e aí? E não deu certo, todo mundo, o problema é seu, meu irmão. Eu tenho a responsabilidade de vir aqui neutralizar o melhor Palmeiras para mim dos últimos anos. Se vocês olharem aí, jogador a jogador, perderam o Estevão, é verdade, mas trazem jogadores como trouxe o Vitor Roque, né? Então o Palmeiras muito qualificado, e é sempre difícil. E sobre a situação dos atacantes, eles são sabedores disso, que a gente não está no nosso melhor momento, mas é passar confiança,
passar confiança para eles e que eles possam voltar a ter esse melhor momento e que a gente tenha essas oportunidades, de repente alguns jogos mais, outros menos. No jogo do Botafogo tivemos até mais oportunidades, conseguimos jogar mais, ter mais a bola, principalmente no segundo tempo, né? A gente estava revendo o jogo com meus atletas, muitas coisas boas, né? Hoje um jogo mais difícil, né? Num gramado que a bola é um pouco mais difícil para quem não está adaptado, ela é um pouco mais rápida, ela domina, ela escorrega um pouquinho, você vê a gente com alguns erros que pareciam simples para a nossa equipe, que é muito técnica também, a gente tendo dificuldade no entendimento do jogo por conta dessa bola, né? Mas então é valorizar, passar confiança. Quando o Thiago falhou, a gente já estava todo mundo preocupado, e agora o Arcanjo está, o que vai? A gente recuperar Thiago como a gente recuperar Lucas Braga como a gente recuperar esses atletas, recuperar a Cásia que vem... Ele já considera Braga recuperado? Tem um tempo sem marcar, o Renzo sem marcar, e eles vão brigar ali. O Fábio voltou, de repente, numa situação hoje, se a gente estivesse perdendo o jogo, de repente, na situação da gente jogar com 2 noves também, treinamos isso durante a semana, essa variação, poderia ser uma situação que poderia acontecer, nós treinamos isso também. Então a gente está treinando alternativas para que a gente possa buscar a boa fase dos nossos atacantes, mas independente disso, o importante é a vitória vencer, a gente conseguir a pontuação necessária para a gente permanecer na Série A, que é o lugar desse clube, dessa torcida apaixonada. Inclusive, tá 1-1 na Ilha do Retiro, 20 do segundo tempo, é Kaiser e Renzo, tá? Jair, boa noite. É Gabriel Galindo aqui do canal do Dinâmico. Parabéns pelo resultado no jogo de hoje, seu e da sua equipe. Queria que você falasse com a gente um pouco sobre o aspecto psicológico também, porque você mesmo falou sobre confiança, aproveitando o gancho da pergunta do colega, passar confiança para recuperar os atletas. No seu trabalho eu percebo que alguns já foram recuperados, exemplo do próprio Thiago, que você citou, e foi o melhor em campo, na minha opinião, para o jogo de hoje. Como pensar, além de recuperar no fator psicológico, manter a confiança de uma equipe que, para mim, segue em crescimento, segue crescendo taticamente, tecnicamente, animicamente. O Vitória hoje, para mim, tem muito mais raça, mas quando ainda olha para a tabela, segue na zona de rebaixamento. Como manter essa confiança? Porque eu sei que é o receio de todos, tanto da equipe quanto do torcedor que olha, vê o Vitória melhorando, evoluindo, mas tem aquele medo de, será que vai dar tempo? Será que dá para sair? E se você pensa, já que você falou também do ataque, em mudanças a curto prazo, de maneira tática, seja jogar com os dois juntos, o Renzo Kaiser, ou um falso 9, também para esse time do Vitória, para solucionar a curto prazo também esse problema no ataque. Então, a gente sabe que o tempo é curto, eu era sabedor quando aceitei. Na verdade, a gente vem numa crescente que muito mérito dos atletas, não nosso, pelo entendimento. Né? Eu vou te falar que eu tô muito satisfeito do jeito que eles assimilaram todas as ideias tão rápido e que a gente vê que você entende do jogo, você lê bem o jogo, a gente vem numa crescente como equipe, mas a gente sabe que a gente tem que fazer mais, senão não vai adiantar só jogar bem, o troféu jogou bem, não adianta, a gente tem que jogar bem e vencer os jogos, todos nós somos sabedores disso, né? E indo jogo a jogo. O troféu jogou bem, não adianta, é muito forte, tá? Cada jogo uma final, sobre variações a gente treina, a gente tem variações. Só que como eu falei hoje se todos os jogadores fosse um videogame, né, que é 100% de life ali, todo mundo com a barrinha cheia, eu não iria fazer as mudanças, o time estava extremamente encaixado, gente. Quem foi uma peça individual hoje abaixo, assim? Aitor Catalapedra. Não teve, então assim, todo mundo muito encaixado. Então, assim, tanto que eu nem penso no intervalo em fazer nenhuma mudança. Do primeiro tempo que nós fizemos, as mudanças foram feitas assim para dar gás, para botar jogadores mais descansados, os beiradas que acabam sendo um pouco mais sobrecarregados. Não é normal você fazer a mudança de 2 volantes. Provavelmente eu faria mais alguma coisa para frente, mas eu senti que o William deu uma riada, o Baralhas dessa situação de estar pisando na área o tempo todo também deu uma riada, então era necessário ter uma situação ali de um refresco, os caras vindo para cima com 3 atacantes, botando o Gomes de atacante. Então foi uma situação circunstancial. Mas dentro de uma situação de a gente tá precisando de um jogo, seria outra situação, como a gente já fez, tirar um zagueiro, botar 2 noves, enfim, criar alternativas que a gente está trabalhando para isso agora. A gente só vai ter mais uma semana, essa semana já vai ser descansar, a gente já tem a viagem para Recife, para fazer mais uma final de Copa do Mundo lá. Depois a gente tem uma semana que vai ser praticamente para recuperar, mas é a gente passar confiança, né? E acreditar que vai dar sempre, né? Como a gente falou, o Vitória é para quem acredita, a gente vai acreditar até o final, a gente vai lutar até o final.
E eu só tenho que parabenizar. Como eu posso falar de uma equipe que vem aqui, faz o jogo que fez, eu posso falar o quê? Poderia ser um pouco melhor isso? Poderia, cara, mas a gente tem um limite, a gente tem um desgaste emocional muito grande de enfrentar grandes jogos assim, né? Mas a gente tem que já recuperar, já pensar no próximo jogo, achando que não é porque é o Lanterna, a gente já viu isso diversas vezes, né? A gente, em 23, né? O Sport foi lá enfrentar o Vitória estava vindo do título e todo mundo achou, porra, eu tava na disputa dessa vaga, o Sport foi lá e perdeu o jogo. Então, assim, né, a gente sabe tudo o que aconteceu, então a gente sabe que os caras vêm para ganhar o jogo, são profissionais. Conheço jogadores lá que foram meus jogadores, Thierry, que foi meu capitão, hoje é um dos líderes dos caras. Os caras vão entrar ao campo e honrar. Não vai ter essa coisa, não. A gente sabe que vai ser difícil, como estão sendo todos os jogos, e a gente tem que ir lá encarar com maior seriedade, né, do jeito que a gente está encarando todos os jogos, e buscar a vitória que a gente precisa da vitória. Como tem um confronto direto, de repente a gente pode estar saindo da zona. Lógico que o Inter ainda joga, pega o Ceará, então a gente não sabe o que vai acontecer. Mas a gente tem que buscar a vitória, que a gente tem aí mais 4 jogos, né? 4 jogos agora, né? Matematicamente, para tudo dar certo, 3 vitórias, que é muito difícil, né? Mas matematicamente não, a gente precisa agora com esse empate de 2 vitórias e um empate. Vencer, mas a gente vai buscar. E o Vitória já passou por isso em outras oportunidades, e é para quem acredita e vai dar certo. Fechou? Peraí, professor, mais uma. A última aqui. Tássio Caldas, do Ben News e Baiana FM. A suspensão de William Oliveira, qual o impacto da ausência dele para o jogo contra o Sport? Um jogador importante. Como eu falei, um jogador que estava no final da fila e hoje está sendo um jogador muito importante para a gente. Buscar alternativas ali com as peças que nós temos, né? Vou cair dentro agora para analisar o Sport. Eu não vejo o outro time enquanto a gente está pensando no Palmeiras, só o Palmeiras aqui. Então o desgaste já foi muito grande do Palmeiras. Esperar hoje da meia-noite, amanhã a gente começar a estudar e ver qual dos volantes que se encaixa ali dentro dessa Dudu e Baralhas. situação para poder tá entrando num lugar aí que possa cumprir bem essa função do William, que um jogador que cresceu muito nessa reta final de Campeonato. campeonato. Dudu e Baralhas, né? Serão os volantes titulares. É isso, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canto. Vai aparecer agora a nossa transmissão de Sport Vitória, direto da Ilha do Retiro. Eu e Gessan estaremos por lá. Obrigado por assistir até aqui. Espero que o volume tenha ficado bom. Tamo junto, como eu falei. Não tem live 8h30 porque eu tô voltando nesse horário pra Salvador. Vou dar uma descansada. Tô bastante cansado. E mais uma vez, obrigado a você que ajudou na vaquinha. Obrigado aos parceiros do canto. Um bom dia, boa tarde, boa noite. Valeu, galera. Um abraço.